viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me ensinou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a misericórdia de Deus nosso Pai e a presença do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos, para juntos celebrarmos a Santa Missa, nos colocando sempre na presença de Deus, reconhecendo o quanto Ele é importante para a nossa vida, para a nossa existência. Cada final de semana, cada missa que nós participamos, é a confirmação da nossa fé. Não podemos viver sem o Senhor. Os primeiros cristãos, lá na igreja primitiva, eles diziam assim: domingo sem a missa é um domingo sem Deus. Então, para nós é muito importante estarmos aqui e nos encontrarmos com o Senhor e com os irmãos. Que estejamos de coração sempre aberto para que a graça de Deus seja derramada e que nós possamos experimentar essa graça, não só na hora da missa, mas depois também ao longo de toda a semana. Por isso, nesses dias, somos também convidados a entrar em oração por todas as situações que o nosso mundo vive. Pelo que nós temos acompanhado pela televisão, o clima, a questão climática sempre volta no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, na região sul, aquele ciclone, o frio, e geralmente isso sempre prejudica, mexe com a vida dos mais pobres, dos mais sofredores. Então rezemos por essas pessoas, para que nunca percam a esperança e que possam contar com a ajuda de pessoas de bom coração. Como também, do outro lado, Europa, Estados Unidos, que sofrem com o excesso de calor. Até pessoas que morrem por causa da situação do calor. Isso faz a gente perceber o quanto é importante cuidar do planeta, da ecologia. Por muito tempo o ser humano só explorou, só usou. Agora que nós estamos abrindo a consciência para cuidar um pouco mais do nosso planeta. Esse é um dos nossos pecados. Às vezes falta essa consciência ecológica, esse cuidado com o planeta Terra. Então, reconhecendo não só esse pecado, mas todos aqueles que prejudicam a nossa caminhada, a nossa vida, peçamos o perdão do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão
ficava de pé na praia. E Jesus começou a falar em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram 100, 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Então, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, até o pouco que tem, será tirado. É por isso que eu falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra que chama atenção é parábola. Isso é um modo próprio da Bíblia. A gente usa um termo técnico para dizer, é um gênero literário. O que isso quer dizer? É um modo próprio de falar de alguma coisa, mas por trás de cada palavra tem um segredo, tem um detalhe. Agora, se a gente usar palavras bem simples, a parábola, ela é uma historinha, e por trás daquela historinha tem um ensinamento. E no caso de Jesus,
ele usa da parábola, ele usa da historinha para explicar, para falar das coisas do reino de Deus. Então, se nós observarmos, a história ela é muito simples. Um semeador, uma semente, e ela cai em vários lugares, na beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos e na terra boa. A história, resumindo, é essa. Agora, o que Jesus quer falar sobre o reino de Deus através dessa pequena, dessa simples historinha? Primeira coisa, o semeador é o próprio Senhor. Então é a figura de Deus. Esse semeador é o próprio Deus. Esse semeador é o próprio Senhor Jesus. Já a semente é a palavra, Sagrada Escritura, a Bíblia. E os lugares onde essa semente cai é o nosso coração, vida. Mas cada coração pode estar de uma forma. Cada vida, cada história pode estar de uma forma. E aí, a gente pode se identificar com um desses lugares, ou, lá no fundo, a gente até se identifica com cada um deles. Porque na vida, a gente acaba passando por cada experiência de cada um desses lugares. Agora, irmãos, vejam que a semente, ela é lançada, ou seja, Deus, ele lança a semente em todos os lugares. A semente caiu na beira do caminho, a semente caiu no meio da pedra, a semente caiu no meio do espinho, a semente caiu em terra boa, ou seja, Deus está sempre semeando e nos mais diversos lugares. E Ele está semeando a palavra. Então, a palavra, ela vem em diversos lugares. A gente não recebe a palavra só aqui na igreja. Nós temos a oportunidade de receber a palavra em outros lugares. Basta dar espaço para essa palavra. Aqui na igreja, claro, não tem nem como a gente fugir. Se a gente vem para a missa, automaticamente nós vamos ouvir a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho. Então, na igreja é o lugar próprio de receber a palavra. Mas não se reduz ou não se resume aqui. Quando uma pessoa, ela na própria casa, abre a Bíblia para ler, ou para rezar, ou para estudar, ali Deus também manifesta a sua palavra. Então a nossa casa é também lugar da palavra de Deus, da experiência da palavra de Deus, desde que nós abramos a Bíblia e ela não fique de enfeite na estante ou do lado da cama ou em outro lugar da casa. Mas não só dentro de casa, até no trabalho nós podemos fazer a experiência da palavra de Deus. Quem está trabalhando e tem a hora do almoço, tem lá, sei lá, meia hora de descanso, 1 hora de almoço, hoje ainda mais com o celular, que a gente tem um monte de aplicativo, até aplicativo católico, tem a Bíblia inteira. A pessoa pode, lá no trabalho dela, no seu intervalo, no seu almoço, ela pode tirar 5, 10 minutos e ler o Evangelho do dia. Ela recebe a palavra de Deus
até no ambiente de trabalho dela. Então a palavra, a semente, a palavra de Deus, ela é lançada em todos os lugares, desde que seja dado esse espaço. E depende de cada um de nós. Abrir a Bíblia dentro da nossa casa depende de nós. Acessar um aplicativo lá no ambiente de trabalho depende de nós. Então, que o Senhor semeia e que o Senhor envia a sua palavra, isso é fato. Mas para fazer a experiência dessa semente, dessa palavra que vem, é preciso a nossa abertura. Por isso que Jesus, ele vai dar essa historinha com pequenos exemplos do dia a dia. A semente caiu na beira do caminho. Então, traduzindo a palavra de Deus que ficou na beira do caminho. Como é que a palavra de Deus fica na beira do caminho? Quando a gente só escuta a palavra. Então, aquilo que eu sempre insisto aqui na comunidade: quem vem na missa, ouve a palavra, e depois a vida, a semana que segue normalmente, isso é a semente que caiu na beira do caminho. Porque é apenas uma palavra escutada, apenas uma palavra ouvida. E só isso não dá fruto. Para poder dar fruto, precisa ir além. Por exemplo, a leitura da palavra na própria casa. A Bíblia, ela é não só um livro de informações, mas é também um livro de oração. Uma oração que nem sempre fazemos uso. Por exemplo, a Bíblia tem 150 salmos. E os salmos são orações. Então, abrir a Bíblia, seja quando vai dormir, ou quando acorda, ou algum momento do dia, e quando a gente pega um salmo, e lê aquele salmo, e traz aquele salmo para a nossa vida, não é uma palavra, não é jogada à beira do caminho. É algo que vem, é algo que permanece. Se eu estou magoado com alguém, estou precisando perdoar, estou precisando da experiência do perdão na minha vida, automaticamente é a leitura, é a oração do Salmo 50. Quem conhece a palavra de Deus, um católico, digamos, mais íntimo da Bíblia, ele sabe que o Salmo, por excelência, para rezar, quando a gente precisa curar o coração da mágoa, está precisando ali da experiência do perdão, quando a gente está precisando da misericórdia de Deus na nossa vida, o católico íntimo da palavra, ele sabe que a sua oração é o Salmo 50. Mas dificilmente nós fazemos essa experiência. É difícil encontrar alguém que abre a Bíblia e que quando está na angústia, está na mágoa, quando está na experiência do perdão, da misericórdia, é difícil achar a pessoa que abre a Bíblia e reza o Salmo 50. Depois são 150 salmos. Cada salmo, ele tem um convite diferente. O Salmo 50 é o perdão. Mas se nós quisermos uma oração de confiança, minha fé anda abalada, estou precisando de mais confiança, de mais firmeza na fé, estou precisando me entregar mais nas mãos de Deus, confiar mais que Deus está no comando, que está à frente de tudo. É um salmo que a gente conhece, não rezamos muito, mas a gente conhece.
Salmo 22. Meu pastor e nada vai faltar. É o salmo da confiança, é o salmo da entrega. Mas dificilmente a gente abre a Bíblia em casa, numa oração da noite, numa oração da manhã, numa oração durante o dia, para ler, para rezar o Salmo 22. Nós sempre ficamos com o que a gente escutou na missa do final de semana. Mas aí é só um escutar. Como diz a historinha, é a semente na beira do caminho. Quando a gente só escuta, eu vou na missa, escuto e pronto. A semana segue, eu tenho que trabalhar, tenho que correr, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí eu não leio Bíblia, eu não rezo salmo, Então uma palavra que ficou só escutada no final de semana, ela não vai para a vida, ela não ecoa na vida. Então ela acaba caindo à beira do caminho e completa o texto dizendo: os passarinhos vêm e comem. Traduzindo, essa palavra, ela se perde, ela se dissolve, ela desaparece, ela não permanece, ela se dissipa. Então nós não podemos ser, irmãos, católicos, cristãos, só de escutar, só de ouvir a palavra. Tem que buscar mais intimidade. Como eu disse, é só um exemplo a questão dos salmos, e depois tem a questão, por exemplo, de estudar a Bíblia. Aqui na paróquia já várias vezes fizemos curso de Bíblia, por internet, presencial. Pouca gente se interessa, pouca gente procura. Se não há intimidade com a palavra, ela é jogada à beira do caminho. A gente sabe que a Bíblia é importante, a gente sabe que a palavra de Deus é importante, mas se ela só é escutada na missa, e não é rezada no dia a dia, e não é aprofundada no estudo, é uma palavra que caiu à beira do caminho, e ela vai se perder, ela vai se dissolver em nossa semana e no nosso dia a dia. Então precisamos cuidar melhor, não é só escutar a palavra na missa e no final de semana. Jesus diz em seguida que a semente cai num lugar cheio de pedra. Isso aqui também é um exemplo muito interessante, porque a semente ela cai na pedra, ela até brota, forma a raizinha em cima da pedra, mas como não tem terra, ela não se afirma, não tem alimento para ela tirar. E ainda mais a raiz está exposta, o sol queima completamente e a planta morre. É justamente aquela experiência da pessoa que não tem firmeza na fé. Aquela pessoa que só procura, a própria pedra dá indicação para nós, aquela pessoa que só procura quando está com uma pedra no sapato, ou quando está com um problema na sua vida. Aí ela vai atrás de igreja, vai atrás de Deus. Mas o que acontece? Se a gente só busca na hora da tribulação, a raiz não tem firmeza nenhuma. Então não adianta, eu vou na missa uma vez, eu vou uma semana, não vai resolver. Aqui a palavra importante para a gente guardar é perseverança. Quando a pessoa é perseverante, ela não fica na pedra, ou seja, ela não busca o Senhor só quando precisa, ela está constantemente com o Senhor. Ela não é superficial, não é de vez em quando, mas ela é permanente. Aí que entra a questão da perseverança. Por quê? A perseverança faz a gente criar raiz. E aí eu usaria um outro exemplo, uma outra passagem do Evangelho. Lembra quando Jesus fala da casa construída na areia e a casa construída na rocha firme? Então, quando a pessoa constrói a vida dela perseverante, ela não vem na missa uma vez ou de vez em quando, mas ela vem toda semana, ela vem o ano todo, ela vem a vida toda. O que ela faz? Ela está fincando as suas raízes
no solo. E aí quando vem a pedra, quando vem a tribulação, a tempestade, a ventania, não derruba ela, porque ela está enraizada no Senhor, é no Senhor. Então, por mais que aquela pedra seja grande, por mais que a tribulação balance a vida da pessoa, aquilo não vai arrancar ela, porque a raiz dela está bem alicerçada. Mas não pode ser só quando precisa, ou só quando está na dificuldade. Tem que ser um caminho constante, perseverança. E aí que nós temos dificuldade, porque tudo aquilo que exige um pouco mais de rotina, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de insistência, a gente desiste fácil, para fácil. E na caminhada de fé, assim, se nós queremos alcançar conversão, se nós queremos alcançar transformação do coração, da vida, precisa ter perseverança. Se não houver perseverança, se a raiz não for bem fincada, a gente não consegue passar por essa transformação e por essa conversão. Nós não podemos ser pessoas de momentos, aquelas pessoas de momentos. Nós temos que ser aquela pessoa perseverante. Essa do espinho também é muito interessante, porque a planta até cresce, mas o espinho acaba sufocando a planta, a semente. Isso aqui é a vida material e a vida espiritual. O espinho é a vida material e a planta, claro, a vida espiritual. O que acontece? Nós damos muita prioridade à vida material, à natureza material. E sempre o espiritual fica em segundo plano. Então, o que acontece? Aquela parte mais forte, ela vai sufocando aquela que é mais frágil. Exemplo, entre ir à missa e uma festa, eu prefiro ir à festa. Eu dou prioridade ao material. Entre ir a uma missa, uma oração, eu prefiro ficar dormindo. Então eu sempre vou dando prioridade à natureza humana. E essa natureza humana começa a sufocar a natureza espiritual. Não estou dizendo que é proibido ir na festa, que agora só tem que ir na igreja, só ir na missa, que não posso dormir mais, agora eu tenho que ficar rezando o dia inteiro. Não é nada disso. A palavrinha é equilíbrio. Falta para nós equilíbrio. Nós damos muita ênfase na natureza material e pouco na espiritual. Basta a gente equilibrar. Tem a hora de dormir, tem a hora de rezar. Tem a hora de ir na festa e tem a hora de ir na missa. É alcançar o equilíbrio. Quando a gente vai priorizando outra coisa, a outra vai ficando para depois. E isso não é só na vida espiritual, não. É na vida humana também. No dia a dia, o pai e a mãe que dá tanta prioridade para o trabalho e a família fica sempre em segundo plano. Quem cria os filhos é a avó, é a creche, é qualquer outra coisa. Aí o pai e a mãe não cria vínculo com os filhos, porque quem está criando são os outros. E isso vai ter reflexo, vai ter consequência. Eu valorizei mais isso do que aquilo. O trabalho é importante? Eu tenho que sustentar a família? Tenho, mas eu tenho que encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a família. Aqui a palavra importante para a gente guardar é perseverança. Quando a pessoa é perseverante, ela não fica na pedra, ou seja, ela não busca o Senhor só quando precisa, ela está constantemente com o Senhor. Ela não é superficial, não é de vez em quando, mas ela é permanente. Aí que entra a questão da perseverança. Por quê? A perseverança faz a gente criar raiz. E aí eu usaria um outro exemplo, uma outra passagem do Evangelho. Lembra quando Jesus fala da casa
construída na areia e a casa construída na rocha firme? Então, quando a pessoa constrói a vida dela perseverante, ela não vem na missa uma vez ou de vez em quando, mas ela vem toda semana, ela vem o ano todo, ela vem a vida toda, o que ela faz? Ela está fincando as suas raízes no solo. E aí quando vem a pedra, quando vem a tribulação, a tempestade, a ventania, não derruba ela, porque ela está enraizada no Senhor. Acontece o que diz a primeira leitura: a palavra de Deus é como chuva e como neve, ela desce e ela não volta sem antes produzir o seu efeito. E é isso que Deus quer para todos nós. Ele manda a sua palavra porque Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que a gente sinta os efeitos dessa experiência da palavra. Mas para isso, precisa preparar o terreno. Tem uma frase que chama muita atenção no Evangelho. Às vezes parece que ela assusta, mas é real, é importante. Diz assim: a pessoa que tem, será dado ainda mais. Ela vai ter em abundância. Mas a pessoa que não tem, até o pouco que ela tem, será tirado. O que isso quer dizer? Hoje a pessoa tem o costume de ir à missa e rezar alguma coisa em casa. E ela não vai além disso, ela não se abre para além disso. Chega um momento que ela fala assim: eu estou com tanto trabalho, estou com tanta coisa para fazer, então ao invés de rezar em casa, se for na missa no final de semana, daí eu rezo lá. Então ela já não tinha muita coisa, ela ia à missa e ela rezava em casa. Mas ela está tão atarefada, são tantas outras prioridades, que ela cancela a sua oração em casa e fica só com ir à missa. Pronto, ela tinha muito, mas ela tinha um pouco, mas aquele pouco já se tornou menos ainda. E daqui a pouco ela vai dizer: eu ando tão cansado, eu preciso cuidar mais da casa, tem tanta coisa, a missa sempre me atrapalha a hora que eu posso descansar, que eu posso fazer um lazer, não vou mais na missa. Aí ela parou de rezar em casa, parou de ir na igreja. Então aquele que tem tão pouco, vai ficando com menos ainda, vai parando, vai deixando a caminhada espiritual. Por isso que a gente tem que zelar, tem que cuidar muito da nossa vida espiritual. A quem tem vai ser dado mais ainda. Olha, padre, eu já rezo em casa. Olha, eu já vou na missa. Então agora, a partir dessa semana, eu vou começar a rezar os salmos. Olha, a próxima vez que tiver um curso, eu vou participar do curso. A pessoa vai indo mais e mais. Então o terreno vai ficando bem adubado. E aquela palavra vai trazer mudança, vai trazer transformação para a vida da pessoa. Experiência. Não pode se contentar com aquele mínimo, com aquele pouco, ela tem que se abrir para mais. E aí produz o fruto. Alguns vão produzir 30, outros 60, outros 100. Não importa a quantidade, não importa. O importante é dar fruto. O importante é preparar bem esse terreno, o nosso coração, nossa vida, para dar fruto. Então nos abramos a essa experiência. Deixemos a semente cair na terra boa. Sejamos terra boa. Não beira do caminho, não pedra, não espinho, mas terra boa. E a partir do momento que a gente realmente estiver aberto e se preparar melhor para colher tudo que Deus tem para oferecer, para dar para nós, nós vamos ver o salto de qualidade, o salto de vida humana e espiritual que nós vamos dar. Mas precisa se abrir para essa experiência. Não pode dizer: tá bom para mim, a missa só de final de semana já tá bom para mim. Um pouco.
É jogar a semente na beira do caminho. Nos abramos para uma experiência maior. Preparemos melhor o nosso terreno aí. E nós vamos ver os frutos de Deus acontecendo cada vez mais em nossa vida. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Convida a ter mais perseverança, não ser só de vez em quando, não ser só quando precisa. O Evangelho nos convida a ter equilíbrio, não muito material, mas equilibrar o material e o espiritual. Tudo isso vai preparando o terreno para que venha a palavra e dê fruto. Então, de coração aberto, querendo toda a transformação, toda a mudança que Deus tem para a nossa vida, como o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, seja aqui ou em qualquer outra paróquia, procure a confissão, se prepara bem. E deixa o nome com a secretária para poder participar da missa no dia 26 às 3 da tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, preparai bem o terreno, deixai a palavra de Deus fazer o efeito.
Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.